Boa tarde, crianças. Espero que todas estejam bem. Eu resolvi gravar este vídeo porque o conteúdo de hoje são as páginas 24 e 25 do livro de história de vocês e eu ainda não havia trabalhado. Vamos revisar um pouquinho sobre as migrações na história. Vocês viram comigo que as migrações foram muito importantes para o desenvolvimento das sociedades humanas ao longo do tempo. O ser humano primeiro habitou o continente africano. A partir do continente africano, o ser humano começou a ir para outros continentes, para a Europa, para a Ásia, para a Oceania e para as Américas. No início da humanidade, os homens, eles eram nômades. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles não moravam fixo em um local, como a gente mora hoje. Eles estavam sempre se mudando de um local para o outro. Por quê? Porque eles não dominavam técnicas de agricultura, plantação e técnicas de pastoreio, que é a criação de animais. Então, eles descobriam um determinado local que, aos olhos deles, favoreciam para que eles ficassem naquele local por um tempo. Dali, eles colhiam as plantas, as frutas, pescavam, né? Viviam por um tempo naquele local. Quando eles viam que não tinham mais do que se alimentar, eles saíam com todo aquele grupo de pessoas e iam morar em outra região. Eles eram nômades. Com o tempo, o homem começou a dominar técnicas da agricultura e do pastoreio. Isso favoreceu muito para que eles pudessem morar no local por maior parte do tempo. Foi criando aos poucos vilas que foram crescendo e se transformando em cidades. O homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Além de dominar técnicas de agricultura e de pastoreio, o homem também começou a dominar outros tipos de conhecimento, como, por exemplo, o uso do fogo, a fabricação de instrumentos e armas, a confecção de roupas e objetos de cerâmicas e muitas outras coisas. Surgiram cidades que foram crescendo e a humanidade foi se desenvolvendo muito rápido a partir daí. Tá? Agora vamos para a página 24, que é o conteúdo de hoje que vocês vão estar estudando. Diz o seguinte, a página 24, que por conta da fome, por conta de guerras, por conta de catástrofes naturais, muitas pessoas, inclusive famílias, foram obrigadas a deixar sua terra natal e morar em outro local. Isso vocês viram comigo na sala de aula. Essas pessoas são chamadas de refugiados. Eu dei o exemplo para vocês dos haitianos. Houve um grande terremoto no Haiti e muitos haitianos foram obrigados a deixarem sua terra e morar em outro país por conta da falta de emprego e por conta da fome. Eu falei para vocês sobre a Síria, Muitos sírios são obrigados a deixarem sua terra natal por conta da guerra ou por conta de perseguições religiosas. E eu também dei um exemplo para vocês da Venezuela. Nos dias atuais, muitos venezuelanos são obrigados a deixarem a Venezuela também por conta da fome e por conta da falta de emprego. Tá? Então, na página 24, começa falando justamente desta questão de pessoas, de famílias, que são obrigadas a deixarem a sua terra e irem para outra terra, para outra região. E o que acontece aqui na página 24? Fala sobre a Europa, que a Europa, entre os séculos XVIII e o século XIX, a vida do homem que morava no campo, que era chamado de camponês, era muito difícil. Eles eram muito pobres, então a vida não era uma vida confortável para eles. Surgiu, nesta época, algumas indústrias na Europa. No início, surgiu na Inglaterra e foi se expandindo para outros países da Europa. Muitos camponeses que viviam no campo, que passavam necessidade, viram nesta oportunidade a possibilidade de melhorar de vida e foram morar na cidade. Eles saíram do campo e foram morar na cidade com sua família. Só que estas empresas, estas indústrias,
a vida das pessoas que trabalhavam lá também não era muito fácil, né? O salário não era muito alto, as pessoas tinham que trabalhar muitas horas, não era como hoje, tá? Não tinham direitos de trabalho como tem hoje. Então, as pessoas que saíam do campo e iam morar na cidade tinham uma vida muito difícil trabalhando nestas empresas, nessas fábricas, nessas indústrias. Por conta disto, muitas dessas famílias inteiras saíram da Europa, do continente europeu, e foram para outros países, inclusive para as Américas, para o continente americano, em busca de melhores condições de vida, que é o que tem aí na página 24 do livro de vocês. Muitas pessoas vieram, inclusive, para o Brasil, tá? Muitas pessoas foram para os Estados Unidos, muitas famílias vieram para o Brasil e para outros países aqui da América, porque favoreciam para elas naquele momento. Era melhor para elas poderem morar e tinha mais oportunidade de ter uma vida melhor. Na página 24, vocês têm a seguinte pergunta. O surgimento das indústrias mudou a vida das pessoas na Europa? O que vocês acham, de acordo com o que eu expliquei? Mudou, não foi? Porque nesta época que surgiu as indústrias, os camponeses eles moravam no campo e tinham uma vida muito difícil no campo. Com o surgimento das indústrias nas cidades, isto permitiu que os camponeses saíssem do campo e fossem morar na cidade. Então, o surgimento da indústria permitiu isso. O desenvolvimento das indústrias estimulou a ida dos trabalhadores do campo para as cidades. Aí vocês têm a pergunta também número 2, na página 24. Cite um dos principais motivos da migração europeia para o continente americano no século XIX e no início do século XX. Qual foi um dos principais motivos que fez com que as pessoas, as famílias, né, saíssem com toda a sua família da Europa e fossem morar nos Estados Unidos ou até mesmo no Brasil? A pobreza, a resposta. A pobreza no campo em muitos países europeus, que fez com que isso acontecesse. Bem, meu filho chegou e vocês vão ter que terminar de assistir essa aula comigo, com ele, tá? Na página 25, fala sobre o seguinte. No início do século XVIII, XIX e no início do século XX, o governo brasileiro estimulou a emigração de trabalhadores para o país. E o que aconteceu aqui? Muitos italianos e muitos alemães, na sua maior parte, desembarcaram para trabalhar nas fazendas de café que tinham em São Paulo, né? Depois vieram aqui para o Brasil japoneses, chineses, sírio-libaneses, turcos e outros povos também, tá? Isso permitiu o quê? O crescimento do Brasil. Uma coisa interessante é que quando um grupo de pessoas vem de sua região, de seu país, para um outro país, no caso, os italianos, quando vieram morar no nosso país, eles trouxeram consigo a sua cultura, o seu conhecimento. E isso enriquece a nossa cultura. Isso faz com que a nossa cultura ela fique ainda mais diversificada, ainda mais variada, tá? Então, o conteúdo é basicamente isso. Eu peço que vocês leiam o conteúdo. Peço desculpas, porque assim, eu tenho que gravar com o meu filho, tá? Não tenho uma pessoa, às vezes, para me ajudar. E é isso, tá? Tentem ler o conteúdo da página 24 e da página 25 e tentem responder a atividade. Beijo em todos vocês. Tchau.